Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Estudos Semanais da Doutrina Espírita. Hoje, dando sequência a nossos estudos, vamos refletir sobre o item 31 do capítulo 3º de O Livro dos Médiuns, do Método, comentado por Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título do nosso estudo desta semana, que é Curiosidade. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar nossos estudos anteriores e outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Curiosidade é o tema do nosso estudo dessa semana. Comentando o ensino de Allan Kardec no item 31 de O Livro dos Médiuns, o Espírito Emmanuel diz para nós que a curiosidade, embora respeitável, é princípio da ciência, mas somente princípio. Ele diz: sem trabalho perseverante, a curiosidade vai se assemelhar ao primeiro passo de uma longa excursão interrompida no seu limiar, no seu início, não é? E sobre a curiosidade, a gente pode lembrar que, certamente, muitos de nós chegamos ao Espiritismo pela curiosidade, porque os fatos espíritas causam espanto, e a gente sente vontade de conhecê-los melhor, mas a experiência nos mostra que nem sempre os fatos espíritas, as manifestações espíritas, são suficientes para convencer o materialista incrédulo. Kardec, no item 31, argumenta para nós dizendo assim: como pode o materialista admitir que fora do mundo material vivam seres, estando ele mesmo crente de que em si próprio tudo é matéria? Como pode o materialista incrédulo crer que exteriormente a sua pessoa existem espíritos, quando ele não acredita ter um espírito dentro de si mesmo? Kardec nos diz: seria inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis, porque ele não se convenceria. Isso porque não basta a crença nos espíritos para fazer de alguém um espírita esclarecido. Kardec nos diz que, se para o materialista o que é conhecido é a matéria, é da matéria, então, que nós devemos partir, fazendo com que ele, materialista, a observe, para que se convença de que nele existe alguma coisa ou algumas coisas que escapam às leis da matéria. Diz Kardec para nós: cuidai de tornar o materialista, a princípio, espiritualista, ou seja, convencido de que tem uma alma, levá-lo a crer na existência da alma, reafirma Kardec, na sobrevivência do corpo, da alma, a morte do corpo, crer na sua individualidade após a morte. Só assim não será inútil conversar com ele sobre espíritos.
A primeira coisa que o materialista precisa é perceber que ele é um espírito. Como diz Kardec, que tem um espírito dentro de si mesmo, uma maneira engraçada de falar. Convencer-se de que ele é um espírito, para depois ele acreditar em outros espíritos que, como ele, sobrevivem à morte do corpo físico. Então, a partir disso, no item 31, Kardec analisa conosco como nós devemos proceder para o ensino do Espiritismo. Ele comenta assim: seria ilógico supor que os espíritos venham exibir-se e submeter-se às investigações como objetos de curiosidade. Os espíritos não aceitam ser objetos de curiosidade. Assim, se é assim, não é? Os fenômenos espíritas não serão o meio mais conveniente para convencer os indivíduos. Vocês se lembram que nós estudamos na Revista Espírita, embora aqui o nosso estudo seja o estudo semanal, mas quem acompanha conosco o estudo da Revista Espírita, isso está lá na Revista Espírita de janeiro de 1858, um artigo em que Kardec analisa uma situação de umas reuniões que foram promovidas por duas universidades, academias, né, espaços de estudo acadêmico, com médiuns, os médiuns da época, para a produção de fenômenos. E nada aconteceu, porque os espíritos não aceitaram participar daquela experiência. Todos se reuniram em duas academias, parece que uma nos Estados Unidos, outra em Londres, se não me engano, na Inglaterra, e nada aconteceu, os espíritos não se manifestaram e os fenômenos não se produziram. Isso porque, diz Kardec, diferentemente das ciências naturais, que operam a matéria bruta de acordo com sua vontade, os homens, nesse caso, podem garantir o resultado esperado, não é? Ele provoca as reações da matéria e ele sabe aquilo que vai acontecer, porque a sua vontade, a sua determinação, a sua ação que vai produzir esse fato, determinar a produção do fato. Mas quando se trata de espíritos, que são inteligências que gozam de liberdade e que não se submetem a nossos caprichos, expressão usada por Kardec, nós não temos como garantir resultados, não é? Assim diz Kardec, para nos poupar a uma imensidade de decepções, ele nos recomenda um outro caminho, começar pela teoria. Apreciar os fenômenos, sim, mas explicá-los, saber em que condições eles se podem produzir e quais os obstáculos que podemos encontrar. Diz para nós que haverá aqueles que, mesmo diante dos fatos mais convincentes, só se convencerão a partir de uma explicação racional. Haverá outros que se convencerão pelo raciocínio e outros ainda que compreenderão o ensino mesmo sem terem visto nenhum fato, nenhum fenômeno. Isso mostra que o melhor método para o ensino espírita será sempre buscar a razão, dando maior atenção ao fundo do que à forma. Kardec vai observar ainda para nós, adiante, que foi pela observação dos fatos que ele mesmo chegou à teoria. Ele diz, mas sem o raciocínio, sem nós raciocinarmos sobre os fatos,
eles não bastam para determinar a nossa convicção. Vamos, então, fazer um recortezinho aqui, vamos recordar os idos de 1854, aproveitando que Kardec nos falou, né, da experiência dele, quando ele diz que foi a partir da observação dos fatos e do raciocinar sobre os fatos que ele conseguiu chegar à convicção. Vamos voltar lá em 1854, quando Kardec se achava, e olha, são palavras dele que estão relatadas no capítulo que trata da sua iniciação no Espiritismo em obras póstumas. Lá, ele diz que quando ele se achava na condição dos incrédulos atuais, que negam porque veem um fato que não compreendem, que nesse momento ele se achava nessa condição, negando porque ele estava vendo um fato, é quando ele toma conhecimento das mesas girantes que ele não compreendia. Então ele diz, a princípio para ele o movimento das mesas girantes se explicava como um efeito puramente material. Só mais tarde, pela observação do fenômeno, ele percebeu que havia a intervenção de uma inteligência estranha aos presentes. E se havia a presença de uma inteligência invisível, estranha aos presentes, isso provava a existência do mundo invisível ambiente. E só assim se poderia explicar os fenômenos percebidos. Então, ele diz para nós que foi a partir dessa comprovação da existência dos espíritos, da sobrevivência da alma, é a partir dessa comprovação que ele vai se aplicar a estudar a fundo a nova ciência, pois, diz ele, percebia nela a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que ele, Kardec, havia procurado em toda a sua vida. Tinha a intuição da vida espiritual, não é verdade? E, mais uma vez, ele então afirma para nós, pelo exame raciocinado dos fatos e das consequências, nós temos falado das consequências, o exame das consequências, pelo exame raciocinado dos fatos e das consequências destes fatos decorrentes, só assim chegaremos ao conjunto de leis que regem esses fatos e da apreciação dos atos. Brotarão, então, ensinamentos úteis quanto à linha de conduta que devemos perseguir. E aí chegamos à parte moral, não é? Terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, ele termina, Kardec, o item 31, dizendo para nós que ser-nos-ia difícil, diz ele, dizer quantas pessoas que desde que começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, nos procuraram, hão vindo ter conosco, e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas, mesmo diante dos fatos mais positivos. E só mais tarde, posteriormente, se convenceram mediante uma explicação racional. Ele reafirma, observando a sua experiência das muitas pessoas que o procuraram. Aqueles que muitas vezes observaram os fatos e só mais tarde se convenceram a partir de explicações racionais. Outros que se convenceram, se
predispuseram a convicção, ao convencimento pelo raciocínio, um segundo grupo. E outros ainda que se persuadiram, como ele já havia comentado, não é? E nós estamos reafirmando, sem nunca terem visto nada. Convenceram-se porque compreenderam os princípios que estavam determinando aqueles fatos. Falamos, pois, diz ele, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes à razão do que aos olhos. O modelo, diz Kardec, que seguimos em nossas lições. Ele aplicou esse método, que é o título do capítulo onde o item 31 está inserido. O método que seguimos e pelo qual somente temos que nos felicitar. É muito interessante, aproveitando esses minutinhos finais que ainda temos, a observação desse método, dos diferentes comportamentos. E chama a nossa atenção quando Kardec nos diz de um grupo de pessoas que vêm, observam os fatos e só mais tarde se convencem, porque recebem explicações racionais, mas é preciso tempo para processar essas informações. Esse é um aspecto que não foi abordado por Kardec nesse momento, mas que nós gostaríamos de reafirmar com vocês. A necessidade, muitas vezes, de um tempo de amadurecimento das ideias, para que nós, seres humanos, possamos processá-las e compreendê-las verdadeiramente. É por isso que também o Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, comentando o livro dos Espíritos, ele fala do Espiritismo sendo recebido pelos homens em 3 momentos diferentes. Ele fala para nós de uma fase de chegada, que foi o momento da chegada do Espiritismo, né? Com as batidas, os fenômenos de efeitos físicos que despertavam a curiosidade, acima de tudo, daquele público, daquela comunidade na França e na Europa, depois, um pouco mais tarde, na América também. A curiosidade pelo fenômeno atrai, sem dúvida alguma, as pessoas. Então, Emmanuel diz para nós de uma fase do aviso. Aliás, vou fazer uma correção. Emmanuel fala isso, mas isso está na Revista Espírita. Depois eu vou localizar onde Kardec já havia falado dessas 3 fases. A gente lembra a matéria de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, mas ele está referenciado em Kardec. Depois a gente, na próximo encontro, eu digo para vocês aonde está na Revista Espírita. Fase primeira do aviso, esse aviso, a curiosidade, depois a fase da chegada, que são as notícias, o trabalho de Kardec não é finalizado, trazendo para nós o corpo da doutrina, os princípios doutrinários, mas depois, um terceiro momento, a fase do entendimento. Vale a pena ler em Religião dos Espíritos, é muito elucidativo o comentário de Emmanuel. A fase do entendimento, exigindo muitas vezes um tempo, a gente toma contato com a informação, mas a gente precisa de um tempo de amadurecer para que a gente possa perceber. E esse tempo de amadurecimento implica muitas vezes, e muitas vezes, exatamente na observação
das consequências dos nossos atos. Nós temos frisado isso porque consideramos importantíssima essa observação, a análise das consequências dos nossos atos. Isso nos faz amadurecer, não é? É quando a gente reflete e a gente diz, não valeu a pena, ou, felizmente, valeu a pena ter feito assim. E a gente, então, deseja repetir essas boas atitudes, porque elas nos fazem mais felizes, nos ajudam a viver em mais harmonia e mais paz. Mas para isso é preciso esse tempo de amadurecimento. Por que isso é importante? É importante porque nos cabe, a partir do conhecimento da doutrina espírita, a reforma de nós mesmos, não a reforma dos outros. Os outros sabem do seu tempo. A gente precisa saber do nosso tempo. E o nosso tempo, eu digo para vocês, é agora. Não há mais tempo a perder. Porque, como diz o poeta, Deus pede conta do teu tempo. E eu preciso, desse tempo, dar-lhe conta. Todos nós conhecemos Conta e Tempo, de Laurindo Rabelo. Então, já é tempo de nós efetivamente investirmos na vivência da doutrina espírita, do ensinamento espírita, que prova o nosso real entendimento e a consequência feliz de nossa adesão verdadeira à doutrina dos espíritos. Nosso comentário de hoje sobre o tema curiosidade. Chegamos ao final de nossa reflexão, agradecendo a você por sua companhia no estudo de hoje, pela visita que fez ao nosso canal, desejando a você um dia de muita paz, que haja paz em seu espírito, em sua casa, em sua família, que haja paz em sua vida, e que nós possamos nos reencontrar na próxima segunda-feira para mais um Estudos Semanais da Doutrina Espírita. Até lá, então.